E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse jogo de hoje entre Flamengo e Atlético Mineiro, hein? Hoje é o dia da verdade, hoje é o jogo a qual o Flamengo tem que vencer. Hoje é vencer ou vencer. Hoje o Flamengo tem que mostrar a sua grandeza e mostrar que a Arena MRV também é o palco, é o salão de festa do time do Mengão. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse jogo de hoje, de logo mais entre Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, jogo válido pelo jogo da volta da oitavas da Copa do Brasil. Então assista esse vídeo até o final. De Galo e Flamengo, o Galo surpreendeu, venceu no Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, 1-0. E o Flamengo, que poupou os jogadores na ida, agora tem a responsabilidade de vencer, reverter o placar e buscar mais um campeonato da Copa do Brasil, já que é o atual campeão. Uma rivalidade que atravessa fronteiras, que atravessa as décadas, em mais um capítulo. E é amargo perder a primeira decisão em casa, né? Da história da Arena, foi muito pesado pra gente. A última visita do Flamengo à Arena MRV é um dia lembrado com carinho pelo torcedor rubro-negro e uma tarde que o atleticano gostaria de esquecer. Mas desta vez, o cenário mudou. É o Galo quem tem a vantagem no placar. A atuação abaixo contra o Galo foi muito mérito deles, muito mérito do Atlético Mineiro. A forma como eles defenderam, eles nos causaram dificuldades. O time acabou dentro da área deles. É verdade que o Flamengo já não é mais o mesmo daquela decisão. Felipe Luiz vem sendo criticado pelo desempenho aquém da sua equipe, com um elenco que ele mesmo disse ser o melhor da América do Sul. Para o jogo de hoje, Bruno Henrique e Luiz Araújo ficaram de fora da lista de relacionados, que ainda tem nomes como Saúl Ñíguez, Emerson Royal e, claro, Samuel Lino, que deu trabalho para a defesa do Galo e foi titular contra o Ceará. Tivemos o Lino jogando 90 minutos e não sei se era indicado para ele, mas vai se adaptar e já se adaptou rápido no que é o nosso modelo de jogo. Sendo bem humilde, hoje o Flamengo é o melhor time do Brasil. Na minha opinião, não só como elenco, como papel, mas o que apresenta também dentro de campo. Já o Atlético viveu um mês de julho bem turbulento, com problemas na justiça, notificações extrajudiciais e, claro, as derrotas no Campeonato Brasileiro para Bahia, Flamengo e Palmeiras. Só que as vitórias recentes na Copa do Brasil e diante do Bragantino ajudaram a aliviar o clima entre o time e a torcida. Essa sincronia que existe hoje entre torcedor e jogador é fundamental para o jogador ter a calma, a tranquilidade, o direito de errar uma vez ou outra, né? E aí ter o incentivo do torcedor. A gente fica muito mais fortalecido com isso, sem dúvida. O Galo deve ir a campo com Everson no gol, Saravia, Lianco, Alonso e Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco e Igor Gomes, e na trinca de ataque, Rony, Hulk e Coelho. Já o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha ou Ayrton Lucas, Jorginho e Everton Araújo como volantes, Matheus Gonçalves, Arrascaeta e Samuel Lino, com Pedro no comando de ataque. É o Galo que promete lutar e lutar em casa contra o melhor elenco da América. E somente um vai passar de fase. Que coisa, hein? Já decidiram campeonatos, tem uma história de rivalidade. O Galo surpreendeu, venceu no Rio de Janeiro. O Flamengo, mesmo sem o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, ainda tem um elenco muito farto de opções e boas opções. Sabe que precisa jogar para ganhar, vai ter que atacar. A defesa do Flamengo é muito boa também. Os zagueiros, eles cumprem o papel defensivo e ainda chegam no ataque. E o Galo mostrou uma raça, uma vontade, uma disposição contra o Flamengo. Então tem tudo para ser uma partida de alto nível, Ronaldo. Menina Renata estava falando assim, eu comecei a refletir um pouco mais sobre o próprio Galo. É verdade, o Galo que, pra gente aqui, com muitas dificuldades fora do campo, aquela coisa toda, aí tem um treinador como o Cuca, que ele consegue extrair do jogador algo a mais. Porque no momento que você vai para o Maracanã enfrentar o Flamengo do jeito que foi, você se postar ali para marcar a saída de bola, roubar essa bola e ainda fazer o gol, você tem que estar, pelo menos ali, compactado com o seu treinador e também querendo da mesma forma. E o Galo tem demonstrado isso. Agora, jogando em casa, acho que nunca venceu na Arena Nova o Flamengo, hein? Não sei como é que é essa história. A gente não precisa nem vencer. Então. O empate já cai. O empate, mas no confronto aí, acho que nunca venceu o Flamengo. É o momento de fazer uma grande história.
E o Cuca tem um retrospecto de grande história, de grandes viradas, de grandes jogos. Agora é o Flamengo. E o Flamengo vacilou em casa. Então, eu ficaria em cima do muro aí. Com certeza. Eu ficaria. Mas já tá em cima do muro já aí, hoje nesse jogo, Edu. Me surpreende porque o Flamengo nem sempre é derrotado e foi derrotado no jogo de mata-mata. Só que agora o Galo tem a torcida a seu favor. Você conhece bem o trabalho do Cuca, né, Edu? Já foi treinado, inclusive, por ele. Hoje, qual seria a postura? O que você imagina que no vestiário, na preleção, o Cuca vai orientar seus jogadores? Renata, ele vai orientar como orientou no primeiro jogo. A marcação homem a homem, não dando espaço para a equipe do Flamengo. Eu vejo assim, um jogo onde que a maior tempo o posse de bola é do Flamengo. E o Atlético marcando e tentando sair no contra-ataque, como foi feito no Maracanã. Por mais que vai estar jogando na sua casa, eu vejo que o Atlético vai marcar forte, tentando neutralizar a equipe do Flamengo, principalmente quando a bola chegar no Arrascaeta. Então ele vai colocar com certeza um homem para marcar o Arrascaeta onde que ele for. Então eu entendo que vai ser um jogo assim, bem estudado e o Atlético saindo no contra-ataque para tentar matar o jogo. Chico Garcia, o Flamengo foi incomodado. Saiu da sua zona de conforto, que é confortável porque o Flamengo é muito competente. E agora, qualquer empate é do Galo, o Flamengo tem que vencer o jogo. E por isso precisa ter uma postura diferente. Eu gostei muito do jogo do Galo, né, nessa partida de ida no Maracanã. E agora muda porque o Galo tem uma vantagem, o Flamengo vai ter que sair para o jogo. Pô, não tem Bruno Henrique e Pedro, mas aí tem o Plata, aí tem o Samuel Lino, que está chegando, parece que joga no Flamengo há muitos anos. Não dá nem para começar a falar do elenco do Flamengo, mas o Galo também tem um bom time. E a estratégia funcionou, o Edu disse bem. Era um Galo marcação assim, homem a homem, toda encaixada, de não deixar o Flamengo jogar. E o cenário vai ser esse, ainda mais. O Flamengo vai sair para o jogo e aí Coelho é muito rápido, Rony é muito rápido, incomoda muitos zagueiros. Olha, o Flamengo que abra o olho, porque o Galo tá com a vantagem e vai saber jogar esse jogo. Pessoal, e quem também falou aí dessa partida entre Flamengo e Atlético Mineiro hoje na Arena MRV foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí dessa partida de logo mais entre o Flamengo e Atlético. Mata-mata então entre as duas equipes ao longo da história. Ixi, já deu cada confusão, hein? Brasileiro de 80, final, aí brasileiro de 86. Então vamos ver, ó, vencedor Fla, 1, 2, 3, 4, 5. E o Galo venceu 3, é isso? 3, isso. Não me perdi na conta não, né, Mari? Né? Não, tá certo. As últimas duas com vantagem, então, rubro-negra nas oitavas da Copa do Brasil de 22 e na final da Copa do Brasil do ano passado. Vamos atualizar o lado do rubro-negro agora também, que se prepara para tentar reverter o placar, já que o Galo venceu no Rio de Janeiro. Então agora vai para Belo Horizonte em busca da virada e buscar a classificação. Beta, bom dia. É isso, Mari. Bom dia para você, Bruno, amigos do Sport Center, fã de esporte. Flamengo precisa correr atrás do resultado, precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Vitória ali também por 1-0, aí a decisão será nos pênaltis. Felipe Luiz não conta com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os 2 jogadores foram poupados por conta de controle de carga. O Luiz Araújo, inclusive, não jogou a última partida também. E esse é um planejamento do Flamengo por conta de desgaste, até para evitar lesões dos jogadores. Eu vou trazer a listinha do departamento médico do Flamengo. O Danilo segue se recuperando ali no processo de evolução da lesão na coxa, está ali já passando por fisioterapia, trabalhos no campo. O De La Cruz faz trabalhos de reforço muscular, então mais um atleta aí fora, o De La Cruz, que já desfalca o Flamengo há algum tempo. E o Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito, segue também nessa recuperação. O Michael não foi relacionado para essa partida por opção técnica. Quem volta a aparecer na lista de relacionados é o Cebolinha, recuperado de uma tendinite. Pedro, Wallace e Ian estavam suspensos no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, voltam a ficar à disposição, então, do técnico Felipe Luiz. Agora, um outro jogador que apareceu na lista de relacionados, que traz alívio, de fato, para o torcedor rubro-negro, é Arrascaeta. Ele deixou o último jogo com incômodo na coxa, passou por exames que não detectaram nenhuma lesão, então, com isso, Arrascaeta viajou e o torcedor, claro, na expectativa. O Flamengo não tem a Copa do Brasil como prioridade, mas claro que uma eliminação precoce deixaria o torcedor bem incomodado. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Ah, com certeza, claro, né? Claro. Também é um ponto aí pra gente discutir. Obrigado, viu, Roberto? Essa questão da tríplice coroa que o rubro-negro espera depois também de tanto investimento. Dom, que eu vou fazer a mesma pergunta, mais diferente. Ué? Tá?
É, Não é porque são mesmo? outros times. Ah, Porque tá. é a mesma pergunta, mas com outros envolvidos. Outro contexto, tá. O Galo tem a vantagem por 1-0. Isso faz o Atlético favorito? Aí eu não vou muretar, não. Aí eu acho que o Atlético é um pouco favorito no confronto. Aí eu não vou muretar, não. Porque além da questão de jogar em casa, acho que isso tem que ser considerado, é um momento de questionamento em relação ao Flamengo, né? Um time que deve ter a posse de bola, por estar em desvantagem, mas que tem lidado justamente com dificuldade nesse cenário, em abrir defesas mais fechadas. E de um Atlético Mineiro que mostrou com diferentes até alternativas fazer bons jogos, mesmo quando perdeu no Campeonato Brasileiro e também no jogo de ida. O Atlético não só venceu no Maracanã, venceu com merecimento, apresentando um bom nível de futebol. Lógico que o jogo de volta é diferente, esses retornos, acho que o Flamengo sofreu muito com a ausência do Jorginho, do Arrascaeta também nesse sentido, você tendo o Samuel Lino cada vez mais estabelecido nesse time, acho que isso torna o Flamengo mais forte do que foi no duelo de ida, mas pelo Atlético ter vencido, pelo bom futebol apresentado, também ganhando no Campeonato Brasileiro, mesmo com um time mais alternativo, acho que isso fortalece a equipe do Galo, por isso que eu enxergo a equipe chegando com um leve favoritismo, pequeno, mas com favoritismo. Mas a questão desse histórico recente das duas equipes e uma necessidade do Atlético também dar uma resposta em cima do Flamengo, porque, óbvio, perde o título da Copa do Brasil em casa para o próprio Flamengo, e a gente viu o que aconteceu na Arena, cenas de terror mesmo. O fato de o Atlético ter esse sentimento de que precisa dar uma resposta não pode tensionar o tipo de jogo que o Galo vai apresentar em Belo Horizonte? Tensionar a torcida, exigir coisas diferentes. Mas o Atlético Como não vai pode precisar. ser isso? Mas então, o que eu vejo é que o Atlético não vai precisar sair, né? Tanto assim. O Atlético. E o ambiente vai permitir isso. Aí eu já não sei. Mas eu, por exemplo, o Atlético tem a vantagem, conseguiu um baita do resultado fora de casa e desde a crise, né, toda do Atlético, depois lá do Bucaramanga, o Cuca conseguiu justamente arrumar uma formação para esse time. Seja lá o 3-4-3, seja o 4-2-3-1, com o Scarpa fazendo mais a lateral esquerda, porque ele estava com problema justamente nessa posição. E ele conseguiu encontrar justamente uma compactação maior no time do Atlético. Resta saber se a torcida vai entender de boa, por exemplo, um Flamengo com a posse de bola na Arena MRV e o Galo precisando sair no contra-ataque. Mas assim, se o Atlético, na minha opinião, for sair para tentar pressionar o Flamengo, é tudo que o Felipe Luiz quer. Sabe, assim, deixar espaço na defesa. E o Flamengo já tem aí eu tô com o Dom, que o Flamengo já tem a posse de bola, geralmente. E tem tido dificuldades com defesas mais baixas. Então, se o Cuca conseguir compactar a sua equipe e fazer a marcação, mesmo que seja um pouco mais baixa, tende a dificultar o ataque do Flamengo. Então vai depender sim do que a torcida aceitar e ver normal essa posição. Porque a torcida, nas últimas grandes conquistas do Atlético, nessas de Copas, né, de mata-mata, a marca era justamente ainda no Mineirão ir pra cima e com o apoio da massa. E tem um negócio que é a máxima virada, do né? jogar como galo doido. Isso, exato. Mas aí Hoje existe não essa pode ser tensão, doido? né? Existia a expectativa de, na temporada passada, por mais difícil que fosse, de tentar reverter um placar em cima do Flamengo. E quando vê que isso não vai acontecer, o estádio começa a ir abaixo. Mas ali era uma desvantagem de Sim, mas a frustração, né? Então, como o estádio vai reagir com a tensão que esse jogo vai apresentar, independentemente do estilo de jogo. Porque ali, desculpa, Mário, mas Não, o Atlético já entrava em campo Tava esperando derrotado. um desses milagres de viradas. Hoje tem que ser diferente, né? Como já foi até com o Flamengo, né? Naquela Copa do Brasil de 2014, mas que eram situações diferentes. Bom, a gente vai analisar ponto forte, ponto fraco das duas equipes e trazer um diagnóstico para vocês aqui também, para Galo e Flamengo. Quem também trouxe as suas opiniões, análises e muito mais aí sobre essa partida entre o Flamengo e Atlético foi o pessoal do F360, que trouxe uma análise bastante interessante aí e as prováveis escalações aí para essa partida. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. O Flamengo tem desfalques, a gente tem na nossa tela do F360 Bruno Henrique e Luiz Araújo. Desfalques, os dois com problemas, com lesões. Desfalques pesados, pergunta a tela. O Luiz Araújo, 38 jogos como titular, 58%. A média de 58 minutos por jogo, com 9 gols e 7 assistências. O Bruno Henrique, 7 gols e 2 assistências, com 71% aí de titularidade. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Para fazer as substituições. Sim, mas como diz o professor aqui, respondendo a pergunta que está ali na tela, desfalques pesadíssimos. Os dois jogadores que formam parte de uma estrutura do Flamengo na temporada e formam
de forma eficiente, né? De maneira eficiente. Tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique. Acho até que mais o Luiz Araújo nessa temporada, que está com um desgaste muito grande justamente por isso. Ele não tem lesão, o Luiz Araújo. Ele está afastado do jogo por um desgaste muito grande, já que ele tem sido o jogador que corre o campo inteiro, pelo menos da parte ofensiva ali. Eu falei lesão, mas até o nosso amigo aqui, o Leon, nosso editor-chefe, me corrigiu aqui no ponto, falou assim, controle de carga. Então, mas é um termo mais moderno do futebol, viu, professor? Sim, é um controle... Controle de carga. Não estourou, mas vai estourar. Qual é a tradução? Não está lesionado? Está prestes a estourar. Uma prevenção. É isso, é uma prevenção. Porque mas num jogo decisivo? Pel. Mata-mata? Calhou de ser ali. Você perde o jogador para um jogo decisivo e você mantém esse jogador para outros jogos decisivos que o Flamengo terá ali na frente. Já não tinha jogado contra o Ceará. Sim. Então... Porque o cara corre muito. Você vê que ele caiu de produção. Ele caiu de produção depois do Mundial de Clubes. Por quê? Porque é o cara que mais jogou no ano. Pelo menos até pouco tempo atrás era o jogador com mais minutos. E é um jogador muito intenso, né? Ele corre muito, ele é muito forte, ele chuta muito de fora da área. Então o Flamengo não tem nem ele, nem o Bruno Henrique. Então sim, respondendo lá, desfalques de peso, porque é um Flamengo que... não, mas você tem ali o Samuel Lino. Beleza, acabou de chegar. Pode fazer a diferença? Pode. Tem potencial técnico para isso. O Plata, pelo outro lado, é bom jogador. O primeiro jogo do Samuel Lino, que não há dúvida que é muito bom jogador, mas o primeiro jogo dele, já falaram que ele tinha que ir para a seleção. Eu vi um monte de gente falando. Não, calma. Foi uma certa empolgação ali também. Eu não ouvi, mas sim, é um exagero, né? Mas é um jogador, acho que veio para o Brasil também pensando nisso. Mas vamos ver, tem muita água para correr ainda. Ele ainda tem que mostrar esse serviço no Flamengo. Mas o Flamengo chega com problemas que são problemas consideráveis. Repito, jogadores que são muito importantes no sistema ofensivo do time. Mas hoje, de fato, o Luiz Araújo é mais insubstituível do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem sua importância, a aura decisiva, mas pensando em jogadores no elenco do Flamengo, você consegue repor melhor ali na referência, até por ter o Pedro. Então já entra um jogador, um centroavante de ofício. Se ele quiser ter mobilidade, o Plata pode jogar ali, na direita ele pode fazer com o Matheus Gonçalves, tem Cebolinha voltando, pode até fazer dobra de laterais com Emerson Royal, encorpar mais o meio com Saúl. Então tem uma infinidade de possibilidades para, de alguma forma, suprir. Agora, do Luiz Araújo, não só pela função de ser esse atacante que tem muita força para recompor, que consegue ser agressivo e algo que falta aos atacantes do Flamengo em vários momentos, né? Ser mais objetivo, cortar para o meio para chutar, para testar o goleiro de longe. O Luiz Araújo faz isso como ninguém e hoje tem sido fundamental para o Flamengo na bola parada. Hoje é o jogador ali mais efetivo em cobrança de escanteio, de falta ali na intermediária. Tem dado resultado. Claro, já marcou gol com o Léo Ortiz, fazendo gol, o Léo Pereira. Então ele vai muito bem também nesse fundamento e é algo que num jogo de mata-mata, em jogo decidido por detalhes, vai fazer falta. Mas é isso, o Flamengo tem de confiar no seu elenco, tem de confiar na capacidade do Felipe Luiz e, naturalmente, entre estourar o Luiz Araújo e, de certa forma, arriscar a Copa do Brasil, o Flamengo vai para o risco na Copa do Brasil, porque não é a prioridade. Isso daí está posto, não significa que sem o Luiz Araújo o Flamengo não tem chance de vencer, pelo contrário, mas é uma baixa, de certa forma, muito sentida pelo Felipe Luiz, pela importância que ele tem tido, mesmo tendo baixado um pouco seu nível no jogo ofensivo, do ponto de vista de bola parada e de ser um jogador completo, ele faz muita falta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que é muito cara? Sei, quase todo dia eu vejo isso. Mas ao contrário do que acontece com a gente, o Flamengo tem o dinheiro para comprar. Então ameniza, não deixa de ser caro. É a mesma coisa esses desfalques. O Flamengo olha então aquele azeite extra virgem português maravilhoso no mercado e compra de caixa. Pois mas o azeite baixou, o problema é o café. Caiu a garrafinha de azeite. Mas estavam lá nas alturas. Caiu a garrafinha de azeite do Flamengo no chão, o Flamengo vai lá e pega outra, repõe.
Cai a nossa, a gente chora em cima do azeite. Quase lambe o chão. Então, ainda mais numa noite em que o Flamengo precisa de coisas que esses dois caras fazem, né? Hoje o Luiz Araújo mais, mas o Bruno Henrique dispensa apresentações, não é o melhor momento da carreira dele, mas ainda é muito importante nas entradas, nas participações especiais dele. Então já são 2 a menos para fazer. Eu ia falar o milagre, não é bem um milagre, mas a tarefa hercúlea que o Flamengo terá hoje. Então vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Vamos. Começando com o mandante, o Atlético Mineiro, o galo de tanta gente, de Toninho Cerezo, de Reinaldo, de Paulo Isidoro Tizil, Éder, de João Leite, de tanta gente, o galão da massa. Luizinho, um dos zagueiros que jogava mais bonito que eu já vi na vida. Luizinho? Conectaram muito o Luizinho em 82, mas jogava bonito. Luizinho era brasileiro, mas tinha a elegância de um vinho francês. Ele era mesmo. Cuca, o professor, com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Igor Gomes ou Alexander, Alan Franco e Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Coelho tem deixado a marca também dele, de artilheiro, feito gols pelo Galo. É o provável Galo para enfrentar o Flamengo. O Flamengo de Didico, Adriano Imperador, de Petkovic, que fez aquele gol maravilhoso de falta numa final contra o Vasco, no Maracanã lotado. O Flamengo de Felipe Luiz, campeão da Libertadores 2019. Campeão brasileiro, com tantos títulos, com a camisa rubro-negra, com Rossi, Varela ou Emerson Royal? Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Jorginho, Alain, Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta. Que jogador de bola. Plata, Samuel Lino e Pedro, o Evair dos tempos modernos, como bem colocou o Rafael Prats. Eu adorei essa colocação dele. É o Flamengo para enfrentar o Galo. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí? Tá aí mais um vídeo, né? Hoje o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Um jogo bastante complicado, né? A gente sabe, os caras venceram o primeiro jogo dentro do Maracanã por 1-0. Esse jogo será bastante difícil, pois o Flamengo é que vai ter que sair, né? Se caso quiser a classificação, 1-0 o Flamengo leva a partida para os pênaltis, mas eu acredito que o Flamengo tem total chances de sair na frente, né? Sair ali com o placar totalmente favorável, né, para essa partida. A gente, segundo as informações, já saiu aí uma prévia, uma provável escalação ali, né, com Samuel Lino, com a Arrascaeta, o Plata, o Pedro, né, o Alan, Jorginho. Tudo indica que o Flamengo vai com quase 100% para essa partida, né? Saiu indícios que o Flamengo não iria com todo mundo, mas parece que o Flamengo vai sim com o pessoal. Uma dúvida que está se saindo é a lateral, né? Que se vai com Emerson Royal ou o Varela. Muito está se questionando. O próprio Emerson Royal falou que não está 100%, que não estava, né, bem fisicamente para atuar os 90 minutos. E grande parte da torcida está pedindo sim o Varela como titular. O mesmo está pedindo passagem aí há algum tempo, né? Mesmo com a saída do Wesley. Aí o Varela é unanimidade aí, praticamente, por parte da torcida. Mas e aí? O que é que vocês acham aí? Emerson Royal ou Varela? Qual o jogador que você iria como titular para essa partida? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!